Bom dia a todos. Vou guardar só mais um minutinho para a gente começar. Obrigada. Então, bom dia a todos. A gente está aqui, deixa eu conferir com quem chegou. Eu sou Verônica Macário, tá? Sou a moderadora da sessão, estarei com vocês moderando essa sessão. Deixa eu só conferir quem já chegou aqui. Sejam todos bem-vindos, né, ao CMA de 2022. Deixa eu só conferir quem está presente aqui. Nós temos aqui Adriana, Eduardo e Tiago, não é isso? Ok, então estamos com os autores, né, dos três trabalhos. Eduardo está presente? Eduardo, você nos ouve? Ouço sim, perdão. Tive algumas complicações técnicas, mas estou presente. Tá ótimo. Olá, Bom dia, Liliane. professora Verônica, tudo Bom bem? dia, Liliane, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Sou a líder do núcleo, a nossa debatedora está entrando, porque Jóia. a gente ficou aqui com um probleminha de Wi-Fi, mas aí eu já estou entrando para você ficar à vontade na hora que quiser começar a sessão. Eu faço toda a Ótimo, parte técnica enquanto ela não entra, tá bom? tranquilo. Bom dia a todos. Bom dia. Liliane, nós já temos os autores dos três artigos presentes, que a gente vai apresentar, então a gente pode começar? Isso. Então, Podemos gente, sim. ótimo, obrigada. Então, sejam todos bem-vindos, né, ao CMEA de 2022. Nós estamos na área de empreendedorismo, nessa é uma sessão temática que envolve empreendedorismo social, tá? Nós teremos 3 artigos que serão apresentados e discutidos nessa sessão. A atuação das incubadoras universitárias gaúchas e desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental, de autoria de Tiago Antônio Quim Ferreira e Tânia Nunes da Silva. Outro artigo que nós assistiremos também à apresentação e debateremos será Negócios Sociais e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de Eduardo Mendonça Nascimento. E, por fim, nós temos o artigo Empreendedorismo Social na Saúde, de Adriana Aparecida Honório dos Santos, Edmilson de Oliveira Lima. Quanto à dinâmica da apresentação dos artigos, os artigos eles serão apresentados através dos vídeos que vocês encaminharam, 8 minutos. Como temos 3 artigos, então os vídeos devem passar na íntegra, né? Mesmo que tenha ultrapassado um pouco mais o tempo. E na sequência de finalização de cada das apresentações, a gente faz uma discussão já sobre cada um dos artigos, e ao final a gente faz um debate de toda a sessão, tá? Tentando trazer sempre uma contribuição, a perspectiva de contribuir com o desenvolvimento desses trabalhos, ok? Então, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco no SEMEAD, por terem enviado os artigos de vocês, que seja um evento muito rico, né, de troca de conhecimento, compartilhamento, e sejam bem-vindos mais uma vez. Então, Liliane, você compartilha o primeiro vídeo? Sociedade, ou seja, de que forma os negócios sociais estavam sendo estruturados, de que forma eles estavam agindo na... Professora, desculpa, como eu estava manuseando aqui enquanto a senhora falava, qual nós vamos assistir primeiro?
nós vamos assistir primeiro a atuação das incubadoras universitárias gaúchas e desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental. Perfeito. Então, eu vou dar um start aqui, pessoal. Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone aí e falam comigo que eu... Todos que estão aqui para assistir a apresentação do meu artigo, que tem como tema a atuação das incubadoras universitárias gaúchas e o desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental, que possuem como autor Tiago Antônio Kim Ferreira e Tânia Nunes da Silva. Na parte da introdução, fala-se bastante do perfil empreendedor da população brasileira. No entanto, destaca-se que existe uma alta taxa de mortalidade desses negócios logo nos primeiros anos de fundação. Também cita-se a importância das universidades no desenvolvimento empreendedor da população brasileira, através da formação de mão de obra qualificada, fornecimento de consultorias, desenvolvimento de pesquisas e criação de incubadoras. Trata-se também que o principal foco das incubadoras universitárias tem sido o atendimento aos negócios tradicionais, deixando de segundo plano organizações com outros tipos de configurações, como, por exemplo, os negócios de impacto socioambiental. O programa de pesquisa apontado nesse artigo é: as metodologias de capacitação empreendedora das incubadoras universitárias de negócios são suficientes para promover o desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental no estado do Rio Grande do Sul? E o objetivo buscado é analisar a efetividade das metodologias de capacitação empreendedora das incubadoras universitárias de negócios gaúchas no desenvolvimento dos negócios de impacto socioambiental. No capítulo do referencial teórico, a primeira parte analisada são as características do empreendedorismo, inovação e tecnologia. O empreendedorismo é um campo desprovido de conceitos próprios, teóricos, e por isso é válida a utilização de alguns princípios oriundos de outras áreas de estudo, como, por exemplo, a sociologia, a psicologia, a engenharia, a administração, entre outras áreas teóricas. As universidades possuem uma forte atuação nos assuntos ligados ao empreendedorismo, como, por exemplo, spin-offs oriundos de laboratórios de pesquisas, incentivos da criação de empresas júniores, incentivo também à criação de incubadoras, a criação de trabalhos de conclusão de curso com uma maior aplicabilidade no mercado e também o favorecimento de parcerias com indústrias e serviços. A parte de negócios de impacto socioambiental fala que ele surgiu em 1976 através do economista Muhammad Yunus com a fundação do Grameen Bank. E para que o negócio de impacto seja considerado como tal, é importante que ele cumpra alguns critérios básicos, como o primeiro deles é que o negócio tem que ter intencionalidade de resolução de um problema social e ambiental. O segundo critério é importante que o negócio, a solução do impacto seja a principal atividade do negócio. O terceiro critério apontado é a busca de retorno financeiro seguindo a lógica de operação realizada pelo mercado. E o quarto critério é o compromisso com os monitoramentos dos resultados do impacto gerado. O método utilizado nessa pesquisa foi o método qualitativo, utilizando-se de escolhas de amostras não probabilísticas, com escolha intencional de instituições universitárias, que são modelos no processo de incubação de impacto socioambiental e que também são reconhecidos como referência pelos seus pares. Ela foi realizada no estado do Rio Grande do Sul, em incubadoras que são vinculadas às universidades, que possuem em seu portfólio de atendimento pelo menos um negócio de impacto socioambiental. As entrevistas foram realizadas com gestores, mentores e empreendedores, através de um roteiro de entrevista semi-estruturado, e a coleta desses dados foi realizada no período entre fevereiro e abril deste ano. Tratando-se agora no capítulo dos resultados, a primeira subseção fala do mapeamento e perfil das incubadoras que prestam serviço aos negócios de impacto. A pré-incubação é um momento importante, pois é ali que se identifica o provável sucesso ou a necessidade da desistência do projeto. A incubação ela pode durar até 3 anos e é nesse momento em que se aprimora os protótipos, os MVPs, amadurece o modelo de negócios e também é o momento de captar os primeiros clientes.
Falando um pouco das percepções das incubadoras que prestam suporte aos negócios de impacto, observou-se que elas possuem uma grande dificuldade em equilibrar o propósito e a sustentabilidade financeira desses negócios. Também observou-se pouco apoio governamental e de fundos de investimentos tradicionais. Observou-se também durante as entrevistas que o ecossistema de empreendedorismo de impacto ainda atua de forma insuficiente e também que os conceitos básicos sobre o que é negócio de impacto ele não é muito divulgado entre o público geral. Também observou-se uma certa dúvida em relação qual é a conceitualização de negócio de impacto e como é que funciona a sua sistemática. Falando um pouco do mapeamento do perfil das incubadoras que prestam esse tipo de serviço a esses negócios de impacto socioambiental, observou-se que nem todas as pessoas que trabalham, que atuam dentro da incubadora, têm um conhecimento sobre o que é o negócio de impacto socioambiental. Também observou-se uma dificuldade na mensuração dos desenvolvimento de indicadores desses impactos e também os incubados que estão dentro das incubadoras com uma excessiva paixão pelo propósito, deixando muitas vezes de lado o fator financeiro. Aqui neste quadro demonstra os 4 ambientes pesquisados e quais são algumas metodologias utilizadas nesses ambientes no atendimento aos negócios de impacto. Falando de forma geral, observou-se que os ambientes eles procuram atuar de uma forte conexão com as ODS, também eles desenvolvem indicadores específicos para os negócios de impacto. Alguns desses ambientes possuem mentores especialistas no atendimento aos negócios de impacto. Também esses ambientes eles têm a responsabilidade de promover conexões com outros parceiros, também desenvolvimento de modelos de negócios específicos para negócios de impacto e utilização de algumas ferramentas específicas no trato com esse tipo de negócio, por exemplo, o modelo C e a teoria da mudança. Falando um pouco das diferenças metodológicas de tratamento entre negócios de impacto e os negócios tradicionais, observou-se que a geração de lucro ela não deve se sobrepor aos impactos, mas as finanças também são importantes para viabilizar os impactos, uma dificuldade no equilíbrio entre temas financeiros e propósitos, o marketing desses negócios de impactos ainda são pouco difundidos nesse tipo de negócio, as incubadoras afirmam que a capacitação desses dois perfis de negócios são distintos e as incubadoras elas têm como tradicionalmente atendem muito mais negócios tradicionais do que os negócios de impacto. Também observou-se que a linguagem a ser utilizada deve ser fácil, acessível, sem termos rebuscados e muito técnicos. Conclui-se, então, que há diferenças importantes no tratamento entre os negócios de impacto e os negócios convencionais. As incubadoras elas se encontram em um elevado nível de atendimento. Existe, porém, a ausência de ações conjuntas entre as incubadoras pesquisadas e também uma baixa quantidade de negócios de impacto incubados dentro desses ambientes. Como proposta de novos estudos, sugere-se que a investigação seja feita junto aos outros atores do ecossistema, como, por exemplo, aceleradoras, investidores anjos e fundos de investimento. Desde então, eu fico à disposição para outras dúvidas e agradeço a atenção de todos. Ótimo, muito bom. Então, inicialmente, parabéns, Tiago, pelo trabalho, um trabalho muito relevante, né, dentro do contexto que a gente está discutindo. Os NIS hoje em dia têm um papel muito grande no desenvolvimento local, no atendimento das demandas que ainda não são atendidas e esse fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo social, de fato, vai favorecer muito o desenvolvimento desses negócios. Você pode falar um pouco mais assim acerca da percepção que você tem em relação às incubadoras como atores desse ecossistema e, de fato, como é que você percebe esse papel que elas desempenham, né, que elas deveriam desempenhar, o que é que, de fato, até onde ela chega e o que é que poderia ser feito para ampliar o impacto dessas incubadoras dentro desse ecossistema de empreendedorismo social. Bom dia a todos, bom dia, Bom professora. dia. Obrigado aí pelas palavras. Hoje, essas incubadoras que eu pesquisei, né, que foram o objeto de estudo aqui do meu artigo, que são importantes atores do ecossistema, tá? São 4 incubadoras, por isso uma delas de universidade pública, que tem um papel social
dentro da sociedade, né? Pelo fato de ser pública, ela tem algo a entregar para a sociedade, talvez a responsabilidade social dela deveria ser até bem maior do que as universidades particulares pesquisadas, né? No entanto, não foi muito isso que foi observado, tá? Eles possuem alguma dificuldade no trato com negócios de impacto, principalmente em atrair e em capacitar esse negócio. Por exemplo, o fato deles não terem um especialista de negócios de impacto socioambiental dentro do pessoal do corpo, né, de trabalho, dos especialistas que dão assessoria para os negócios. Eles possuem consultores na área de atendimento para negócios tradicionais, então tem consultores de negócio, tem consultores de marketing. No entanto, negócios de impacto eles não têm. Então, o que eles fazem? Eles adaptam um dos profissionais, foi feito um curso, tá, para esse especialista. Ele tem um conhecimento básico sobre o que é negócio de impacto, como fazer o trato, qual a metodologia melhor a ser adotada, mas não é da área, né? O que diferente foi observado, por exemplo, na PUC, na Unicinos e na Fevale, tá? Na Fevale, então, esses outros 3 ambientes, eles têm, inclusive a Fevale até tem eles tiveram no passado, tá? Antes da pandemia, um processo de incubação específico só para negócios de impacto. Então, todos os negócios que entraram naquele ciclo eram os negócios de impacto socioambiental, e eles defendem que isso dá uma maior sinergia dos negócios, eles podem ter maiores trocas, eles podem conversar mais entre si. Então, assim, metodologicamente eles não têm nada muito estruturado, tá? A gente não dá para falar esse é um modelo a ser seguido, mas eles têm algumas ações esparsas, assim, que juntando todas podem ser... Eles têm um papel importante. Adriana, Eduardo, Laís, querem à vontade, querem comentar alguma coisa sobre o trabalho do Tiago? É só uma curiosidade, esse trabalho encerrou algum tipo de curso que você fez? Fruto de algum trabalho, de algum curso? Oi, Adriano, obrigado pela pergunta. Sim, ele é oriundo da minha dissertação de mestrado, né? Então, eu concluí minha dissertação. Eu trabalho numa incubadora de negócios, então por isso que eu conheço, inclusive essa da URGS, né? Eu sou um servidor público, eu trabalho lá. Então, por isso que eu falo um pouco de propriedade sobre o tema, tá? Mas sim, ele é oriundo da minha dissertação de mestrado. Obrigada. Eu gostaria de perguntar, no caso, algumas conclusões a gente chega como observador, mas realmente, a minha pergunta, né, dentro das incubadoras, qual o principal incentivo que você percebeu, inclusive trabalhando na área, para que as empresas, os negócios de impacto e os negócios sociais não percam o foco no equilíbrio entre o foco social e o foco financeiro? Ferramentas ali, né, minha pergunta. A principal ferramenta utilizada pelos ambientes ali, né, é o Canvas modelo C, né, que ele é diferente do modelo Canvas tradicional. O Canvas é tipo um modelo de negócio que as empresas tradicionais se utilizam é uma forma sucinta de colocar o seu plano de negócios, né? É um plano de negócios mais enxuto. E o modelo C, ele é muito utilizado dentro dos ambientes, praticamente unânime. Então, por quê? Ele tem algumas adaptações do Canvas para negócios de impacto. Então, a proposta de valor é um pouco diferente, né? Ele é um pouco adaptado com o modelo da teoria de mudança. Então, eles utilizam a teoria de mudança, que é muito utilizada para negócios de impacto, é encaixada dentro do modelo C. Então, ele é a principal ferramenta utilizada. Então, e o modelo C é bom porque ele tenta, ao mesmo tempo que colocar o propósito, né, que é o foco dos negócios de impacto, também a parte financeira e a parte de posicionamento de mercado, posicionamento de canais de venda, nem tanto, mas de posicionamento de mercado e monetização, né? Então, ele é uma ferramenta bem completa, assim, para utilizar. Ok, muito obrigado. Obrigado. Tiago, você estava apresentando e eu vi que você disse que as incubadoras elas atendem mais negócios tradicionais do que NICs. Você tem
algum levantamento, alguma informação desse tipo, de quantos por cento, por exemplo, dos clientes de determinada incubadora são NIS ou negócios tradicionais? Eu tenho, professor, eu tenho isso, tá? Até tenho percentual assim, eu tenho na minha apresentação do mestrado que eu fiz, que eu tenho 2 apresentações aqui, mas assim, eu vou falar da URBS, tá? Que é do SEI, né? Incubadora SEI ali, eles têm um negócio de impacto, tá? E com um portfólio total de 11 empresas atendidas. Então, um negócio de impacto. O Tecnopuc, tá? Vou tentar falar de cabeça assim, já é um número mais expressivo, mas é cerca de mais ou menos umas 10, 11 empresas, tá? Um total de mais ou menos umas 80 empresas, então é um número bem menor, né? E também esse número se replica para os outros incubadores. Então, a Unitec também é parecida com esse número também, cerca de, não chega mais do que 10, 11, 12 empresas. Essa é a média que os incubadores atendem. E é muito difícil, tá, professora? Só uma observação. As universidades, eu senti que elas têm muita dificuldade de ir para o bairro, entendeu? De ir para a vila, né? Que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? De acessar lugares mais pobres. Normalmente são alunos, tá? De alguma universidade da área que faz algum curso de graduação na área de humanas e que resolvem ter alguma ideia de impacto social. Mas o que eu entendo que seria o papel ideal de sensibilização das incubadoras é ir para bairro, ir para vila, e porque dentro dos bairros ali, dentro do ecossistema dos bairros, eles têm muitos negócios de impacto e eles nem conseguem se autodenominar como, né? Então, eles não têm conhecimento da teoria, eles não sabem que funciona, mas a minha intenção é fazer uma mudança no local onde eu vivo, entendeu? Então, existem muitos exemplos nas vilas e as universidades estão muito afastadas, ela está muito no isso, inclusive até a universidade pública. Então, a universidade está no posicionamento hoje muito a parte das vilas, onde estão os negócios de impacto mais efervescentes estão, né? Então, essa conexão hoje ela não é feita de forma eficaz. Isso, então, é bem interessante esse posicionamento em relação ao onde a universidade está localizada, né, essas incubadoras, né, porque o negócio de impacto geralmente ele acontece dentro das comunidades, né, das localidades onde tem maior demanda social, então essa aproximação da universidade com esses contextos específicos favoreceria muito, né, o desenvolvimento desses negócios de impacto, até porque a gente sabe que talvez existam muito mais negócios de impacto e eles nem saibam, porque tem de fato não tem essa consolidação dessa conceituação de fato do que é um NIS, né, do que é um negócio de impacto, mas talvez existam diversos negócios de impacto, mas a gente não tem um mapeamento, não tem essa aproximação desses atores, né, e aí, enfim, acaba gerando problemas dessa natureza, como você trouxe. Mas um trabalho bem interessante, acho que o ecossistema, ele precisa de fato ser pesquisado, investigado, para que a gente possa desenvolver ações no sentido de fortalecer ainda mais esse ecossistema, né? Então, Tiago, a gente volta já já para as discussões em relação ao seu trabalho, quando a gente for fazer as conexões com os outros. Nós agora vamos dar sequência com a apresentação do segundo artigo. Só um minutinho, deixa eu pegar só ele aqui para eu... o nosso segundo artigo é Negócios Sociais e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de autoria de Eduardo Mendonça Nascimento. Laís, por favor, você consegue colocar o vídeo? Se a senhora estiver com o vídeo pronto, é melhor a senhora colocar, porque a Porque você internet está com aqui problema da tá internet, muito né? ruim, muito. Isso. Então, deixa eu compartilhar Eu não aqui estou a nem tela. conseguindo ouvir vocês direito. Corta Certo. toda hora. Ok. Tranquilo, eu vou compartilhar agora. Só um minuto, tá? Vocês estão ouvindo?
Sim? Ó, Sim. Estou vendo. ok, deixa eu botar a tela inteira. Só um minutinho, tá? Pronto. Oi, eu não estou conseguindo ouvir. Eu não sei se já está passando o som, isso. Você não está ouvindo? Não estou ouvindo, não. Eu também não. Tá bom, Ai, não sou só Eu eu. também não então, estou escutando, não. deixa eu ver se aqui esse... Vejam se vocês ouvem agora. Eduardo Mendonça Nascimento, sou coautor do artigo intitulado Negócios Sociais, os Objetivos Agora sim. Sustentável. Sou coautor junto do professor Dr. Marcelo Romani Dias, professor da Universidade Positiva. Atualmente sou graduando no curso de Ciências Econômicas pela Universidade Positiva. Inicialmente, o artigo procurou entender a dinâmica dos negócios sociais e sua contribuição positiva na sociedade, ou seja, de que forma os negócios sociais estavam sendo estruturados, de que forma eles estavam agindo na sociedade e contribuindo, se estavam contribuindo de forma positiva. Posteriormente, então, depois da constatação dessa contribuição positiva dos negócios sociais na sociedade, buscou-se entender de que forma essa contribuição teria relação com o objetivo do desenvolvimento sustentável, de que forma eles estariam ajudando no alcance desses objetivos e o que são esses objetivos em si. No meio desse processo, também constatou-se, né, certas limitações, certos elementos negativos que poderiam ser atribuídos aos negócios sociais. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles foram estabelecidos pela ONU em 2012, na Conferência Rio+20, e são vistos como uma evolução dos Objetivos do Desenvolvimento para o Milênio, estabelecidos no ano 2000 para 2015. Nessa conferência, né, a Rio+20, foram estabelecidos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, junto a mais 169 metas. Eles foram estabelecidos no ano de 2012 para contar ao ano, inicialmente, né, para iniciar a contagem, perdão, no ano de 2015 para o ano de 2013. O principal conceito dos negócios sociais foi popularizado pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano de 2006, Muhammad Yunus, sendo esse conceito, né, o de que o negócio social é um empreendimento que objetiva a transformação social através da geração de valor social, que é viabilizada pela geração de valor econômico. Ele apresenta, então, duas ideias de que os negócios sociais, inicialmente, ou eles seriam aqueles negócios que focam no acúmulo e distribuição dos seus dividendos, investindo eles no próprio negócio, ou seriam, então, negócios sociais que focam-se no lucro, pois os seus proprietários seriam pobres, seriam desfavorecidos, e teriam essa sua pobreza eliminada ou aliviada através do foco nesse lucro, né? No geral, o artigo encontrou muitos autores que entendem os negócios sociais como uma ferramenta de resolução ou minimização da pobreza devido ao seu impacto positivo. Eles geram valor econômico, valor social, perdão, através do valor econômico. Eles muitas vezes contribuem com o estabelecimento de processos ambientalmente, socioeconômicos melhores, né? Processos que atendem à visão ambiental de determinada exploração de um determinado tipo de negócio, como, por exemplo, turismo ecológico, né?
Para esse artigo, foi realizada uma pesquisa bibliométrica de cunho qualitativo e quantitativo, com o levantamento de 35 artigos relacionados aos negócios sociais, suas definições, descrições, alcances e exemplos empíricos que descrevessem esses negócios, tendo artigos com exemplos de um ou mais negócios sociais, artigos referentes a definições, explicações e críticas aos negócios sociais tendo sido encontrados, juntamente com artigos que tratavam dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Foram estabelecidas duas fases. A primeira fase se concentrou na busca quantitativa de artigos sobre os negócios sociais. Já a segunda fase foi de análise qualitativa da bibliografia levantada durante a primeira fase, onde foram privilegiados artigos de bons periódicos e autores especializados na área de reconhecida bibliografia relevante. A busca pelos artigos foi realizada através da plataforma Google Acadêmico. Devido ao fato de o foco da pesquisa não ser a discussão sobre as diversas definições e nomenclaturas dos negócios sociais, fez necessário para esse trabalho assumir que qualquer empreendimento social vindo de fontes acadêmicas que se definisse como um negócio social seria tomado, seria entendido. Para Bezerra Ferreira, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os objetivos do milênio, os objetivos do milênio são a culminância do debate global sobre o desenvolvimento socioambiental. Eles são a aplicação de indicadores que visam estabelecer a resolução para que haja um desenvolvimento econômico, social e ambiental a nível mundial. Por sua vez, os negócios sociais são estruturas que vão de encontro a esses objetivos, pois eles possuem o grande potencial de transformar o mundo, segundo ele, visto que podem ser, segundo Bart 2015, respostas a impasses estabelecidos pelo capitalismo, podendo ser encarados como uma tentativa de um capitalismo mais inclusivo. Logo, entende-se que os negócios sociais podem ser ferramentas auxiliadoras no processo de alcançar as metas para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Durante o desenvolvimento do trabalho, foram encontrados 17 artigos que traziam exemplos de um ou mais negócios sociais que abordavam o seu desempenho, a sua estrutura e suas descrições de funcionamento. Foram encontrados, como mencionado anteriormente, no meio do caminho, exemplos de desvirtudes ou limitações dos negócios sociais, como, por exemplo, Santori e Chiavone, em 2020, que entendem que, apesar do impacto positivo do negócio social analisado no artigo deles, o projeto que eles analisaram constitui como um perigo de financiarização dos serviços sociais ao construir capital sobre endividamento social. No caso desse artigo, eles analisaram o projeto Vivenda e entendem que, apesar de o impacto social produzir realmente um impacto positivo, existe um perigo de esse impacto positivo ser, na verdade, um aproveitamento do mercado sobre uma necessidade dessas pessoas que precisavam desse tipo de capital. Chagas e Moura descrevem o impacto positivo de seus negócios sociais também, mas levantam outro ponto que é encontrado em outros artigos analisados durante o trabalho, que é a dificuldade em mensurar o impacto social dos negócios sociais. De que forma esse impacto é feito, de que forma ele pode ser realmente descrito, criar métricas que são funcionais, que são práticas para entender o alcance como um todo desses negócios sociais. Isso acaba por ser negativo. A conclusão, então, do artigo é que, de fato, existe uma contribuição positiva os negócios sociais, como foi encontrado artigos que contribuem positivamente, como foram encontrados artigos que demonstram empiricamente a contribuição positiva dos negócios sociais para os objetivos do desenvolvimento sustentável, entende-se que, de fato, os negócios sociais podem ser um novo paradigma, eles contribuem, sim, para o alcance, eles contribuem nesse processo dos objetivos do desenvolvimento sustentável, porém, eles também possuem algumas limitações, como equilíbrio de geração de valor social e valor econômico, dificuldade de mensurar com exatidão o alcance e a clareza desse impacto, esse é um elemento. Esses são os artigos, as citações, as referências dos artigos utilizados nessa apresentação. Agradeço a todos a atenção e a oportunidade. Abraço. Ok, ótimo. Eduardo? Sim. Parabéns pelo artigo, Eduardo? A temática dos ODS é uma temática muito presente hoje em dia, A agenda mundial, a gente tem, de fato, uma necessidade de buscar o comprometimento com o alcance desses objetivos para que a gente possa garantir condições de sobrevivência,
E os negócios sociais, de fato, eles têm um papel muito importante no contexto de efetivação dessa agenda. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, se você, quais são as principais, nós temos 17 ODS, esses ODS têm temas bem específicos. Se você conseguiu verificar dentro desse seu estudo, quais são as principais áreas dentro dos ODS que são contemplados os negócios de impacto, os negócios sociais? Sim, existem. Pegando, listando, né, os 17 objetivos, você percebe que objetivos ligados à diminuição da pobreza, a parcerias em prol do desenvolvimento, são objetivos muito comuns. Você tem também objetivos relacionados à educação de qualidade. Muitos negócios sociais, eles tratam de oferta de especialização de mão de obra, ou seja, oferta de cursos específicos para algumas regiões. Por exemplo, tem alguns negócios sociais ligados a indígenas, que eles, ou a ribeirinhos, né? Turismo inclusivo. Então, assim, como essa comunidade, ela pode produzir economicamente melhor e de forma ambiental também. A questão ambiental é um tema que é recorrente, menos do que as questões econômicas, mas são recorrentes também. Questões de saúde, saneamento básico, são em menor quantidade ainda, mas você encontra alguns negócios sociais relacionados a isso. Eles são um pouco mais difíceis de se encontrar porque eles necessitam de um aparato, principalmente em termos de saúde, eles precisam de um aparato um pouco mais caro, um pouco mais de investimento, uma especialização na mão de obra. Então você tem uma certa dificuldade de encontrar, mas existem. Mas realmente o que mais se encontra em termos do auxílio ao alcance dos objetivos seriam aqueles objetivos econômicos e objetivos de parcerias para o desenvolvimento econômico, ambiental junto, social, mas é, econômico. Ok, Eduardo, os demais, Tiago, Adriana, Aline, Laís. É, Pode falar, na Adriana. verdade, desculpa, o Eduardo comentou nos achados de pesquisa da dificuldade de mensurar o impacto social, né? O alcance. Nos artigos que você analisou, tem algum artigo que comenta, né, uma maneira de mensurar, ou alguma escala? Então, tem alguns artigos, vários deles tratam, mas o que é bem comum é que a métrica que esses negócios utilizam são métricas para os negócios. Então, são apresentações que essas empresas têm feito através da tentativa de obter mais capital, são métricas que não a métrica, digamos assim, a métrica acadêmica ou a métrica que nós possamos entender o alcance em si. São métricas que eles utilizam para a captação de recursos e não tanto a métrica de entender o alcance, porque o alcance ele não é apenas, nós estamos atendendo X pessoas. Isso você tem, essa métrica, mas o alcance direto e indireto, o real impacto que eu digo assim, como é que eu posso exprimir, perdão? Seria o entendimento real da alteração que esses negócios fazem na sociedade. Esse é o ponto da dificuldade. Não existe uma métrica muito clara. Existem várias métricas, mas elas focam em elementos específicos e não são métricas gerais que se possam usar em todos os negócios. Então, você vai ter, por exemplo, um negócio de saúde, como eu citei, você consegue medir porque é a quantidade de X pessoas que está sendo atendida, né? Tá tendo um acesso a uma saúde, a um tratamento de qualidade, a um custo mais baixo. Quando você muda o negócio social, você não consegue aplicar essa mesma métrica. Então, assim, existem métricas, mas não existem métricas gerais. Então, em alguns casos, existem negócios que nem possuem essa métrica em si, porque não faz parte do escopo deles, no sentido de que não é algo que eles vão poder usar para a captação de recursos. Então, eles não têm o entendimento de fazer esse levantamento. Eles vão mais para o prático, o que está funcionando, como atrair mais pessoas, como atender melhor, como atender mais, quantos estão, mas são números muito próximos aos que estão do negócio, né? As pessoas que estão sendo atendidas próximas ao negócio, e não números que peguem todo o impacto de verdade, as pessoas atendidas de forma indireta, números nesse sentido são difíceis e não são, digo, são números mais perdidos, né?
Eu digo isso porque é interessante como proposta de pesquisa futura, né? É um campo vasto, né? Sim, sim, existem vários artigos que trabalham nesse sentido. Muitas análises práticas desses negócios percebem que não existe uma construção de métrica e não é fácil também a construção de uma métrica, porque como é um impacto que não é só numérico, como eu disse, mensurar ele é difícil. Então, qual é a métrica que a gente pode usar aqui? Não, aqui a gente pode usar mais essa, aqui a gente pode usar outras. Pelo que eu pude entender, esse é a forma que o mundo acadêmico tem entendido para extrair o resultado. É usar métricas flexíveis e não uma métrica geral. Essa questão de mensuração de impacto é um desafio e é um gap enorme no campo, né? Por quê? Porque a gente, quando fala de negócio de impacto, a gente fala de impacto, e impacto não é só positivo, tem impacto negativo também, tem essa perspectiva. E tem a lógica da transformação social também, né, que é uma perspectiva de longo prazo, porque o impacto a gente pode até mensurar no curto prazo, mas no longo prazo, como, por exemplo, o Eduardo trouxe, a questão da financeirização desses negócios de impacto em relação a utilizar o propósito para ganhar dinheiro em cima disso, então fica esse dilema, essa questão e aí traz um pouco do que o Tiago já tinha discutido, a conceituação, né, o próprio conceito do que é de fato um negócio de impacto, a gente entender de fato como é que ele funciona, porque tem a palavra negócio na frente, então a gente já sabe que tem um fim que envolve essa perspectiva de gerar rendimentos, enfim, essas questões. Tiago, quer comentar alguma coisa? Eu queria dar uma contribuição também, professor, assim, até pelo fato das métricas ali, né, foi um problema também. Primeiro, parabéns, Eduardo, pelo artigo, tá, pela apresentação ali, tá? Obrigado. Essa coisa das métricas ali realmente é muito complicado, por quê? É difícil, normalmente os dados utilizados, as métricas utilizadas são de negócios tradicionais, que medem principalmente a performance do negócio, né? E são dados que podem ser facilmente adaptados para qualquer tipo de negócio, né? Quando você vai para o negócio de impacto, é muito mais complicado, porque é igual a professora falou, são de longo prazo, né? Tipo, você tem que ter uma metodologia de medida muito longo prazo e mantendo aquilo. Tem outros fatores externos que também interferem, né? Por exemplo, né? O negócio de impacto na área da educação, que o Eduardo trouxe como exemplo, né? Como medir que realmente é um negócio de impacto que está contribuindo para a melhoria da educação daquela área? A gente não consegue isolar igual no laboratório, né? Tipo, são outros fatores externos. Daqui a pouco pode ser a escola tradicional que melhorou, daqui a pouco pode ser a família que conseguiu comprar mais livros, melhoria. Então, são outros fatores que também interferem com a metodologia e são dados subjetivos, né? Então, tudo isso complica bastante, assim. E o Eduardo também trouxe ali nas limitações, né? Nessa coisa do endividamento social, né? Que foi colocada na apresentação. Que é um que Eduardo vê isso daí, Eduardo, porque nos artigos, não sei se tem algum artigo que você abordou, que é uma mudança cultural, né? Principalmente dos empreendedores de impacto, que é entender assim, como que eu vou me sustentar ou tirar lucro de uma necessidade do próximo, entendeu? Como que o propósito meu, como que a monetização minha, o meu recurso financeiro vai vir através de uma necessidade do próximo, né? O empreendedor de impacto tem esse lado do propósito muito apurado, né? Ele costuma ter essa coisa do propósito em primeiro lugar, mas aí tem as contas para pagar, tem a manutenção do negócio, tem um funcionário para as dívidas, etc. E é uma mudança cultural, né? Eu queria saber se algum dos artigos aborda essa mudança cultural do empreendedor. Aborda. Tem alguns artigos que tinha um artigo específico cujos autores me fugiu o nome, mas ele trabalha exatamente na ideia de que alguns negócios começam como negócios sociais, mas exatamente a questão do ter que pagar a conta, a questão dos problemas que surgem, como todo negócio tem, eles acabam perdendo o foco social. Ou o contrário, né? Como o negócio ele acaba focando demais na questão social e não tem ferramentas para se manter. Então, é necessário um equilíbrio tanto do qual é o foco econômico e qual é o foco social. Nesse sentido, a mudança de cultura é muito importante as incubadoras, né? As incubadoras elas têm auxiliado muito no processo para que esses negócios não percam o foco. Então, vários
ambientes têm utilizado das incubadoras para que esse foco não seja perdido, para que os empreendedores sejam, digamos assim, lembrados da necessidade que eles atendem. Porque não só eles, claro, precisam se estruturar como um negócio, esse negócio precisa ser viável, mas ele precisa também ter o atendimento social e algumas vezes acaba se perdendo. E na questão da construção de capital sobre os mais necessitados, é porque tem um negócio social que ele é, em São Paulo, ele é famoso, seria o projeto Vivenda, né? A ideia é que, assim, pessoas que querem fazer reformas dentro de casa, pequenas reformas, que precisam de pequeno capital, acesso à mão de obra de pessoas qualificadas para fazer essas alterações, elas têm um acesso mais facilitado a esse tipo de crédito. A questão é que, quando se fala de crédito, existe aquela questão de, tá, então você, na prática, está adquirindo uma dívida, uma pessoa está se endividando em prol de algo. Então, essa construção é feita sobre o endividamento de alguém. Então, ela não só é uma questão geral dos negócios, mas como existe um negócio que que trabalha principalmente nessa margem, de que se ela for muito mais para um lado, ela vai acabar realmente estar construindo capital sobre os mais necessitados, porque a área de atuação dela são pessoas que não conseguem a oferta desse capital em outros ambientes. Então, existe essa atuação e é um pouco difícil. Claro, é só isso, fechando esse ponto, né? Indo ao outro ponto, que era sobre as métricas. Por mais que realmente exista toda essa dificuldade que vocês muito bem, muito até melhor do que eu alencaram, existe o ponto de que, no geral, todos os artigos que eu encontrei que analisavam empiricamente os exemplos, e a maioria deles trazia mais de um exemplo, existe um impacto positivo, no sentido de que a vida de alguém está sendo alterada positivamente pela oferta, pela existência daquele negócio. Claro, né? Para analisar contextos maiores, tem essa dificuldade, né? Mas, assim, existe aquela contribuição positiva, por isso que, até no cumprimento do objetivo do artigo, eles contribuem, sim, com os objetivos do desenvolvimento sustentável por causa desse impacto positivo. O mesmo projeto Vivendo, o fato de você ter a oferta desse capital, apesar do risco do endividamento, ter oferta desse capital para essas pessoas, contribui ali, entendeu? É uma alteração positiva na vida das pessoas, é uma coisa boa que está sendo feita. Ótimo, Eduardo. Nós vamos dar sequência agora, a gente daqui a pouco retoma a discussão, fazendo a conexão entre os três artigos, tá? Vamos para a apresentação do artigo, deixa eu só colocar aqui na tela para compartilhar com vocês. Empreendedorismo Social na Saúde, de Adriana Aparecida Honório dos Santos e Edmilson Oliveira Lima. Vocês estão vendo minha tela? Tá? Sim. Estou. Sim. Ok, vou compartilhar agora, tá? Vou dar. O tema da nossa pesquisa é empreendedorismo social na saúde. Os autores sou eu. Estão ouvindo, né? Sim, sim. Adriana, professor Edmilson. Nós pertencemos à Universidade 9 de Julho. O problema são necessidades públicas de saúde não atendidas. A saúde, ela é considerada um problema social não passível de soluções fáceis e previsíveis. O próprio processo de cura impõe riscos que são influenciados pelos cenários, e os cenários são mutáveis e difíceis de resolver. O exemplo é a pandemia do Covid-19 e outras crises. Nessa conjuntura, então, é importante a ação de diversos atores. No nosso trabalho, eu trago a ação dos empreendedores sociais, porque comumente eles transitam em ambientes com poucos recursos limitados, e têm a missão de gerar valor social, principalmente para a população mais empobrecida, vulnerável, voltada então para a promoção de atividades solidárias e incentivo à transformação social. Então, perante os problemas em saúde, necessita-se de respostas, né, e estratégias que amenizem esses dilemas, né, e ações robustas, como também parcerias. Esses problemas, eles se expressam de diferentes maneiras,
eu trago algumas expressões como o dilema qualidade, custo, tempo, insatisfação dos usuários, sistemas reguladores e burocráticos, condições adversas de trabalho, os cuidados por vezes são fragmentados nos 3 níveis, ações são centralizadas no tratamento curativo e não tanto na saúde e bem-estar da população. Há uma desconfiança no sistema público e percepção de ineficiência. Então, a busca é por uma abordagem sistêmica, né, uma implicação prática voltada para o desenvolvimento de saúde, para a garantia da qualidade dos serviços, que eles sejam realizados de maneira humanizada e que sejam universais. O método foi utilizado a revisão narrativa de literatura, revisão textual. Aqui estão as etapas da pesquisa. Vamos buscar na base de dados da Web of Science as palavras-chave empreendedorismo social e saúde. Encontramos 47 artigos, realizamos estes filtros. Ao final, ficamos com 22 artigos. Realizamos, então, a análise textual, né, com a ajuda do Iramutec, a revisão de literatura narrativa, com análise de conteúdo e com suporte do Atlas TI. Dos resultados, para a classificação hierárquica, resultou em um dendrograma, o que pode-se verificar 4 classes: a primeira, rede; a segunda, inovação em saúde; a terceira, empreendedorismo social; e a quarta, competência. Então, pode-se perceber que o percentual das palavras nas classes, eles estão equiparados, estão bem próximos e com possibilidade de integração. Para análise de conteúdo, após, então, a codificação e a categorização, encontramos 4 estratégias principais utilizadas pelos empreendedores sociais na área de saúde pública na busca de recursos. O primeiro é o equilíbrio entre qualidade e custos. Há pressões entre os objetivos sociais e financeiros que podem gerar conflitos. Então, para gerenciar esse dilema, utiliza-se de arranjos integrados com trade-offs de recursos, estratégias para facilitar, então, a combinação da atividade social e esse equilíbrio financeiro. São utilizados sistemas de treinamento, capacitação, como também a construção e a criação de novos ativos tangíveis e intangíveis para reduzir custos. A segunda estratégia utilizada é incentivo à criação de redes e parcerias. Então, os empreendedores sociais, eles trabalham com a comunidade e outros parceiros para construir ou fortalecer o relacionamento. E daí pode-se citar a criação de comitês, criação de comunidades virtuais, assembleias, envolvimento das comunidades locais, acadêmica, profissional e dos próprios usuários de saúde, que são os pacientes, né? Outra estratégia é a competência empreendedora. Então, os empreendedores nessa área, eles precisam de um perfil específico, e esse perfil também ele pode ser adquirido. Destaca-se aspectos relacionados à comunicação, habilidade individual, habilidade gerencial. Então, a atenção com as pessoas, a interação eficaz, a comunicação adequada, aqui tem grande importância. E, por último, então, inovação em saúde. Os trabalhos mencionam que, além dos recursos tecnológicos, né, que são principalmente usados para diagnósticos de baixo custo em ambientes restritos e financiados por grupos conectados, os autores também trazem, curiosamente, né, os próprios pacientes como inovadores ativos, pois apresentam-se como fontes de novos tratamentos, cuidados e ferramentas de diagnóstico. Como conclusão do nosso trabalho,
Acreditamos que a interligação dessas ações, dessas estratégias, elas possam trazer um resultado eficaz para pesquisas futuras. Sugere-se o aprofundamento dessas principais estratégias, né, dessas 4 estratégias. A partir dos achados, sugere-se também a criação de um framework de melhores práticas para o gerenciamento de ações para os empreendedores sociais e, na sequência, então, a proposta de uma pesquisa empírica para a validação dessa estrutura. Como uma das limitações, nós trazemos aqui, comentamos, né, que foi utilizada somente uma base de dados, que foi a Web of Science. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada. Ok, Adriana, parabéns pelo trabalho, tá? E pela apresentação. A área de saúde, de fato, é uma área que tem uma demanda social muito grande, assim, e para atuação, a gente sabe que, como você mesmo trouxe, tem uma falha de atuação, né? Uma ineficiência, na verdade, né, do sistema, ele não consegue atender, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, o número de pessoas que se inserem dentro dessa camada da população mais vulnerável, né, tem dificuldade de ter acesso aos serviços, né, de saúde. Então, é de fato um espaço, um campo de atuação muito rico, né, para os empreendedores sociais. Você disse que usou o Iramutec, né? E aí eu fiquei com dúvida em relação a que parte do artigo você utilizou o Iramutec para fazer criar aquelas classes. Onde foi o resumo, o título, foi o texto todo? Qual foi a parte? Foi o resumo, professora. Foi dos resumos, dos 24 artigos, né? Certo. E como eu falei, eu não consegui muitos artigos, né? Agora eu estou fazendo um outro trabalho, agora estou tentando fazer uma revisão sistemática de literatura, utilizando a PubMed, a Scopus, para ver se eu consigo mais artigos, porque é o meu estudo, né? Eu quero, como eu disse lá nas considerações finais, eu quero criar um framework, né? E assim, eu estou começando a estudar empreendedorismo social, também é um assunto novo para mim. Eu já trabalhei na área da saúde, faço parte do instituto, né? E a gente tem atividade preponderante na área da saúde. Então, assim, juntou, né, o empreendedorismo social, a proposta, né, que o professor trouxe, que para mim, como eu falei, é um desafio muito grande, que eu ainda tenho que ler muito, né, eu tenho que me aprofundar. Esse foi o primeiro estudo muito embrionário mesmo que eu fiz, uma disciplina, né, me aventurei, né, eu trouxe algum resultado, mas eu tenho consciência que eu preciso aprofundar mais, né. Joia, Adriana, mas bem, faz parte do processo, vamos, né, a construção do conhecimento é isso mesmo, a gente tem que estar sempre buscando aprofundar. Os demais, Tiago, Eduardo, Cristina, querem fazer algumas colocações sobre o trabalho da Adriana? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Dá para ouvir? Que a internet está bem ruim. Adriana, eu estava dando uma olhada no seu trabalho e eu achei bastante interessante a desenvoltura que você teve para construí-lo, né? A gente sabe que falar de negócios sociais não é falar de pouca coisa, porque nós temos várias lentes teóricas que tentam discutir esse tema, empreendedorismo social, na verdade. E o que eu acho interessante é como você fez a relação desse tema de empreendedorismo social com a questão da saúde. Nós sabemos que é um grande desafio tentar discutir temáticas que abordam essa perspectiva da saúde. E aí, olhando a sua metodologia, eu percebi que você pesquisou na Web of Science, não é isso? E com relação aos artigos, você encontrou poucos artigos que trabalham isso
para poder fazer análise. Uma questão que eu pontuo é se você tentou olhar outras bases de dados para tentar pontuar e verificar se existem mais artigos com relação ao tema, ou se você teve alguma dificuldade para fazer esse levantamento, até mesmo teórico, do seu estudo ou metodológico, né? Porque, no final, eu percebi que você encontrou poucos artigos e analisou. Aí, no decorrer do seu estudo, quando você foi fazer a pesquisa do material e tudo, você tentou averiguar outras bases de dados que trazem discussões sobre isso, e você conseguiu identificar artigos que se destacam dentro da área, especialmente com relação ao empreendedorismo social e saúde? Tem algum comentário a respeito disso que você queira fazer? Então, assim, como era um trabalho de encerramento de uma disciplina, daí eu peguei a base que tinha mais artigos, né, que é da web, até mais do que a própria PubMed e a Scopus. Aí, como eu comentei agora com a professora Verônica, agora eu preciso fazer, eu tenho que tornar mais robusta minha pesquisa. Então, agora eu preciso fazer uma revisão sistemática, preciso fazer uma meta síntese, né? Então, assim, agora que eu estou com o pé no chão e vou tentar agora redigir um trabalho mais robusto. Mas eu peguei a base que tinha mais artigos. E, assim, tem uma diferença entre empreendedorismo social, empresa social, negócio social. O meu foco é empreendedorismo social, né? E, assim, é poucos artigos, realmente, né? E eu tô pesquisando, né? Tô pesquisando. Ótimo. Tiago, você vai falar? Eu tenho uma pergunta. Parabéns, Adriana, pela pesquisa, tá? Pela apresentação ali. Então, eu queria entender um pouquinho melhor, se você fizesse um comentário sobre, então, pela pesquisa, qual a principal relação que você viu entre o empreendedorismo social, né, que foi teu foco de pesquisa, e a saúde? Se puder trazer algum exemplo, como que é essa atuação, quão isso já existe, quão isso precisa ser melhorado, só mais um pouco dessa ligação entre os dois temas ali. Como eu falei, eu tô iniciando o processo de pesquisa, mas eu tô percebendo que há poucas pesquisas, né, que faz esse link de empreendedorismo social e saúde pública, que não é nem saúde no geral, né? Porque saúde pública atende a população mais empobrecida. Aí, como eu comentei, os empreendedores sociais, eles transitam realmente nesse espaço de restrição de recursos, né? E trabalham principalmente com a população mais vulnerável. Então, assim, eu tô no início da pesquisa, mas pelo menos o que o meu orientador e os professores estão comentando que é possível fazer esse link, sim, né? E até porque o foco dos empreendedores sociais é lógico, né? Até eu coloquei no meu trabalho dos achados que é essa tensão entre a qualidade versus custo versus qualidade versus custos. Não, é qualidade versus custos, esse conflito, né? Então, um dos achados foi este. Então, assim, há possibilidade desse link, né? E eu tô enveredando por esse caminho, né? E os achados foi aquilo que realmente eu percebi, né? O que os empreendedores mais utilizam para resolver esses problemas, né? Então, eu estou nesse processo. Olha, ótimo. Eduardo, que é Cristina, querem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o trabalho da Adriana? Eu tenho uma pergunta barra comentário, né? É, você já comentou sobre a questão inicial, que está o seu trabalho, é, mas a minha pergunta seria talvez algo que você ainda precise encontrar, mas a visão desse atendimento, apesar de o empreendedorismo social como um todo ser amplo, é, a questão é essas entidades, como que eu posso dizer, privadas, ou seja, esses termos que esse bloco de ações que não surge do Estado, mas surge das entidades autônomas, das entidades privadas, para tratar da questão da saúde. Se isso parece uma tendência para contornar essas falhas, no sentido de que
tá aumentando, está surgindo, tem surgido mais não só negócios de impacto social, mas negócios sociais e talvez até entidades que já são não tenham questões sociais, mas estão indo para o lado do tratamento social na questão da saúde. Isso parece uma tendência forte, se é algo que talvez pela dificuldade da questão da saúde, algo que talvez não dure ou dure, essa é a perspectiva que você tem sobre essa alteração de mercado, vamos dizer assim. É os serviços que complementam, né, os serviços públicos, e que são, e tem ações que são voltados para essas ações sociais, empreendimentos sociais. Tem as filantropias, né? Mas é uma maneira de ajudar, de fazer parceria, convênio com o setor público, para complementar o serviço. Mas o meu foco, assim, pelo menos agora, né? Não sei, converso com o orientador também, é saúde pública realmente, né? O Serviço Único de Saúde. Ótimo. Então, gente, vamos tentar fazer uma retomada agora, entrando nessa parte, fazendo a vinculação entre os três trabalhos, tá? A gente teve o trabalho do Tiago, o Tiago traz a discussão sobre as incubadoras, e as incubadoras, elas têm uma perspectiva bem interessante, porque elas são atores de suporte e apoio dentro do ecossistema, né, de empreendedorismo social, de inovação social, e, de fato, elas têm um papel muito relevante na difusão desse tipo de empreendimento, né? Elas podem, e o Tiago trouxe, de fato, a dificuldade que esses empreendimentos, esses tipos de negócio enfrentam, dada o distanciamento que existe entre esses atores, né, que estão muitas vezes situados em universidades e onde, de fato, os negócios sociais acontecem, né? Então, como acessar, como, de fato, levar esse suporte e esse apoio para esses negócios sociais, negócios de impacto. E aí o Eduardo traz essa discussão em relação aos negócios sociais e os ODS, né? Então, a gente vai vendo que o Tiago traz essa discussão desse ambiente, desses atores especificamente, o Eduardo traz essa construção em relação a essa perspectiva dos ODS como possibilidades de atuação para negócios de impacto, e a Adriana traz especificamente um tema dentro desse contexto que é a área de saúde, né? Que de fato é uma área que, quando a gente trata essa perspectiva de demandas sociais, a gente tem algumas áreas que são que chamam mais atenção, porque as demandas são muito grandes. Então, saúde, educação, emprego e renda. Então, são áreas que, de fato, a gente vê que há uma demanda muito grande e um campo de atuação que pode, de fato, fomentar. Então, eu gostaria que vocês tentassem ver como é que poderia haver contribuições em relação, até dentro dessa lógica, porque eu percebi que dentro dessa sessão a gente tem essa lógica meio de complementaridade, né? A gente tem um trabalho de um ato que foca num ator dentro de um ecossistema, a gente tem a ideia dos ODS, que podem ser disseminadas em áreas de atuação, e a gente pode partir para a parte da saúde, que a saúde é um dos ODS, né? Está lá como um dos ODS a questão de promover saúde de qualidade, acesso à saúde. Então, vocês, por favor, se puderem comentar essas possibilidades, o que é que vocês acham em relação inclusive, a possibilidade de desenvolvimento de outros trabalhos. Eu entendo que tem complementaridade ali, professora, principalmente no fato de as incubadoras de negócio, né? Quando chega um novo negócio de impacto socioambiental, é muito importante que, e o texto foi citado na minha pesquisa ali, né? Que os mentores, os consultores, eles tentam ver em qual ODS o negócio se encaixa, né? E ali são diversas, tem desde da parte da alimentação, da educação, da saúde, etc. E dentro dessas ODS, se eu não estou enganado, a ONU sugere algumas métricas, né? Tem várias métricas dentro dessas ODS, né? Que então eu entendo que poderia ser utilizado por esse ecossistema como uma base, lógico, sempre tendo uma adaptação, né? Porque cada negócio é muito único, né? Então, acho que as métricas das ODS
complementam, e até a conceitualização, as métricas, a forma de trabalhar. Então, isso tem bastante lógica, tá? E sobre os negócios, né, voltados para a área de saúde, né? Ainda que seja na área da saúde pública, uma das... eu pesquisei, eu fiz a entrevista com um negócio de impacto, tá? Porque o meu público pesquisado foram mentores, isso talvez ficou muito claro na minha apresentação, mas eu falei com alguns gestores da incubadora, com mentores e com os incubados, tá? E um dos incubados de impacto pesquisados era da área de saúde. Então, eles tinham um propósito eles eram um negócio muito parecido com um negócio tradicional, só que eles fazem dentro do negócio de impacto, que é o subsídio cruzado, né? Então, eles prestavam serviço para um hospital particular e cada serviço particular era oferecido para o hospital da SUS. Então, eles faziam, o nome da empresa é No Harm, né? Então, eles fazem essa análise laboratorial para o hospital particular e o SUS. Então, sempre tem essa... E era muito difícil equilibrar, porque os custos eram dobrados, né? Mas como o propósito deles era o atendimento ao hospital, né, público, então eles mantinham isso. Então, isso é legal dos negócios de impacto da área de saúde, ou qualquer outra área, né? Que é ter o suporte das incubadoras do ecossistema e como prover isso, como prover o equilíbrio financeiro, como se posicionamento de marketing, como se divulgar, porque não vejo problema nenhum em se divulgar através de falando do que eles estão realizando e etc. Então, acho que tem essa conexão entre os três temas, sim. As parcerias, né, também sempre são muito bem-vindas, né, até um dos achados também no meu trabalho, porque o que eu percebi, não sei, Thiago, mas os negócios, né, de impacto, né, eles têm o objetivo também de serem sustentáveis financeiramente, né? Isso. E se de repente contribuem, também complementam, né, serviços públicos, né, atingem a população mais empobrecida, acho que né, são sempre, assim, acho que na verdade já é comum essa prática aqui né, no nosso país, né, e eu percebo, assim, que os professores comentam que esses estudos, eles têm um potencial muito grande também de publicação, né, assim, de temas, né, relacionados a desafios em países em desenvolvimento, emergente, né? Com certeza, a área temática, essa área temática de empreendedorismo social, de negócios sociais, ela está em crescente, né? Está em uma evolução e de fato, cada ano aumenta o número de publicações em relação, porque ela tem um interesse muito grande de pesquisa sobre esse tema, como vocês colocaram em alguns dos artigos de vocês, porque o empreendedorismo social, essa atuação desses negócios sociais do empreendedorismo social e a própria estruturação do ecossistema, ela tem um impacto muito grande na formulação, por exemplo, de política pública, né, para direcionar essas questões. Então, a gente acaba tendo uma necessidade, e acho que era inclusive isso que eu ia sugerir para você, Tiago, um estudo, que você pudesse ampliar seu estudo para analisar a articulação com os outros atores dentro desse ecossistema e como é que eles estão, de fato, tanto os atores que atuam, né, porque você teve essa entrevista com eles, né, e das incubadoras, quanto os próprios empreendedores, quanto outros atores do ecossistema de inovação social, de empreendedorismo social, e a relação deles, como é que de fato está havendo essa consolidação desse ecossistema e o impacto que isso está gerando para esses negócios, tá? No atendimento dessas demandas, desses propósitos. Então, acho que tem um estudo bem interessante. Lá em Florianópolis, eu tive agora há pouco lá em Florianópolis, eles têm um observatório de inovação social, que eles trabalham, eles têm uma plataforma que eles fizeram um mapeamento tanto desses atores de suporte e apoio, quanto dos empreendedores, né, de negócios sociais ou de impacto social. Então, tem as arenas, né, as demandas públicas, como é que eles atuam, então puxa um pouco para essas áreas, por exemplo, como o Eduardo traz lá, os ODS, a gente tivesse um mapeamento, né, para a gente conseguir, de fato, identificar quais são os principais ODS que são trabalhados dentro dessa lógica de negócios de impacto,
quais são os principais desafios, porque, por exemplo, deve ter negócios de impacto que têm muito mais atratividade para o financiamento do que outros, né? Quando um ator de suporte de financiamento, aí ele vai olhar e vai dizer, então, por quê? Quais são os motivos? Mas talvez não seja isso que gere mais impacto ou transformação social. Então, a gente problematizar em relação a essas questões, até mesmo dentro dessa lógica das finanças sociais, né? Como é que atua essa perspectiva das finanças sociais dentro desses negócios sociais? Como é que pode gerar acesso a essas fontes de financiamento, que a gente vê que a maior dificuldade desses, a literatura aponta que uma das maiores dificuldades desse tipo de empreendimento é justamente esse equilíbrio, que foi o que Tiago trouxe também, entre a questão do propósito e da sustentabilidade financeira, né? Então, de fato, isso é um dos grandes desafios para os negócios de impacto e a dificuldade também de conciliar isso dentro de uma lógica conceitual do tema, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro e gerar transformação social? Então, isso, de fato, é um dilema dentro desse contexto dos negócios sociais, né? A Adriana, ela traz uns achados bem interessantes dentro da área de saúde, que talvez também possa não ficar só vinculada à área de saúde, quando ela traz essa perspectiva de qualidade e custo, dentro do que ela propõe. Então, a área de saúde, de fato, tem um custo muito alto para prover esse tipo de serviço e manter a qualidade. Então, tem alguns atendimentos básicos que poderiam ser realizados, mas, em geral, uma rede de apoio à saúde, né, de fornecimento de serviço de saúde, exige investimentos, e aí ela traz a lógica das redes e parcerias, né, que é bem interessante também, você trabalhar com essa lógica, e aí faz mais uma vez a vinculação com a perspectiva desses atores, das incubadoras, das aceleradoras, das fontes de financiamento, do governo, enfim, as competências dentro dos campos de atuação. E quando você traz isso, competência, inovação, rede de parceiro, qualidade e custo, tem um trabalho do BARC que trabalha exatamente com uma modelagem de negócios que traz exatamente esses aspectos que devem ser considerados dentro da conceituação do que seria um modelo de negócio. Então, a competência, o conhecimento do contexto, né, de fato, que é a área que você vai estar trabalhando. Se a professora puder passar a referência para mim. Tá, eu passo sim. Uhum. Então, gente, acho que são temáticas bem interessantes, o artigo do Eduardo na verdade, todos os artigos, né, os 3 artigos, eles têm possibilidades de desdobramento em outros trabalhos, né, como é uma semente que foi plantada e que pode se desdobrar em outros trabalhos, com potencial real de contribuição para o conhecimento no campo, porque, de fato, é um campo emergente, né, que está em construção, consolidação. A gente não tem ainda um consenso, por exemplo, em relação ao próprio nome que a gente usa, né? Porque, por exemplo, a gente viu a Adriana, quando Laís fez a pergunta, né? Aí Laís usou negócio social, aí depois aí empreendimento social, e a gente fica nessa discussão, assim, ainda fica meio confuso ainda. Negócio social é empreendimento social, né? Então, como é que a gente difere isso? Existe, de fato, diferença? Quais são os aspectos que diferem? Qual é a nomenclatura? Por exemplo, a gente está agora com um trabalho em rede, que trabalha sobre essa temática, né, de ecossistema de inovação social e empreendedorismo social. São 10 universidades que estão trabalhando com isso. E a gente está ainda na discussão ainda de qual nome a gente vai usar. É negócio de impacto social, negócio social, empreendimento social, e a gente chegou à conclusão que agora a gente vai utilizar o nome empreendimento mercantil social. Então, assim, não tem consenso na nomenclatura. Então, a gente tem um campo emergente que está, assim, tem uma demanda muito grande, e as pessoas estão atentando para a possibilidade, de fato, de direcionar os esforços, né? E aí, enfim, a gente precisa avançar nessas discussões. Aqui a Cristina Pimenta está colocando aqui que a parte de nomenclaturas é bem importante, realmente, ainda há certa confusão. Na verdade, há relações entre os temas
mas se entrelaçam. Então, por exemplo, se você for fazer um levantamento conceitual de como é definido empreendedorismo social, negócio de impacto social, a literatura, ela vem traz uma abordagem, e aí ainda tem negócio de base da pirâmide, então aí eles vão trazendo a perspectiva conceitual de acordo com a localidade, então na América Latina, e na América Latina é negócio inclusivo, olha só, negócio inclusivo é negócio social, negócio de impacto social, negócio de base da pirâmide, então a gente, empreendedorismo social que tem uma vinculação direta com a economia social e solidária, mas que também vem junto com todas essas discussões com a gente. Então, a gente tem um campo muito rico ainda para muitas discussões sobre essa temática. Professora, eu acho que esse tipo de discussão, apesar de ser importante, né, a questão da nomenclatura, que é o exemplo que a senhora está dando aqui, né, mas ela prejudica um pouco o campo de estudo, né, porque poderia estar, talvez, focando em definições ou atuações mais importantes, só que a gente que é da área, né, que estuda um pouco da área, assim, a gente fica ali meio que batendo cabeça, tentando, o que eu chamo, qual a diferença, mas o que você entende por isso? Então, a conceitualização é um problema mesmo, né? E é tipo, eu na minha dissertação, né, tive um pouco de dificuldade para realmente conceitualizar, e lá pelas tantas eu usei muito o ICE, né, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que provavelmente a senhora conhece, são muito atuantes na área, e eles meio que, tipo, pelo que eu entendi, as pesquisas de campo que eu fiz, assim, as incubadoras utilizam ele o Instituto como guia, né? Então, o que eles dizem, meio que eles estão, vou chamar assim, ditando as regras do que é o negócio de impacto, né? Falando de negócio de impacto socioambiental. A nomenclatura, a definição, os critérios, né? Aqueles 4 critérios que eu trouxe no artigo são definidos por eles ali e tem que atender os 4, porque realmente, né? Porque senão fica muito amplo e daqui a pouco o que na região norte se entende por negócio de impacto, na região sul não é, então fica um pouco difícil para ter para ter a teoria sobre isso, né? Isso, Antônio. Então, a gente, de fato, enfrenta, como é um campo novo, né, um campo de conhecimento, assim, novo, está em emergência, então a gente precisa, de fato, ainda estão tentando consolidar alguns consensos em relação a essas discussões, né, mas que, de fato, a gente tem muita contribuição também, é bom porque tem muita contribuição para ser dada também. Então, aqui a gente trouxe exemplo de pesquisa sobre ecossistema, sobre mensuração de impacto, que é outra temática extremamente importante que a gente já trouxe, das dificuldades, as áreas de atuação. A Adriana traz a perspectiva da necessidade de trazer um framework com boas práticas, então a gente poderia trabalhar com possibilidades e desafios dentro desse contexto, né, de como um empreendedor social, ou um empreendimento social, ou um negócio social, né? Ele pode estar impactando essa área de saúde pública, como ela bem trouxe. Então, a gente tem, de fato, muitas possibilidades. Jéssica, seja bem-vinda, chegou agora. Quer fazer algum comentário, Jéssica? Mariana também? Com relação a essa discussão da nomenclatura, é interessante porque eu faço, minha dissertação é sobre negócios sociais, né? Aí eu moro no Piauí, e no meu estado não existe um mapeamento de negócios sociais. Aí fica pontuada uma questão, até que ponto eu posso considerar um empreendimento como um negócio social? Ou até que ponto essa organização ela é um empreendedorismo social? Porque o empreendedorismo social, ela traz uma loja, ela traz uma vertente que alguns autores pontuam que diferencia dos negócios sociais. Até mesmo quando você vai buscar na literatura, que você, por exemplo, traz lá a base de dados da Web of Science ou da Scopus, e você vai colocar as palavras-chave para pesquisar sobre o tema, ou você coloca todas, ou você acaba perdendo algum material importante sobre isso. O próprio BARC 2015, ele traz, como a professora bem colocou, né, essa estruturação de um modelo de como que eu posso trabalhar essa questão do negócio social, quais são os elementos que trazem, que configuram esse negócio social, que modelos de negócios eu posso pontuar como tal. Aí, aqui no nosso estado, existem negócios sociais, mas que eles não são conhecidos.
Aí, quando eu vejo o trabalho do Tiago, por exemplo, que ele traz a questão das incubadoras, né, e a importância que a universidade tem nesse desenvolvimento, a gente entende o quanto que a universidade ela precisa se aproximar cada vez mais da comunidade, porque a universidade ela é detentora do conhecimento. Esse conhecimento é que deve ser colocado a postos para a sociedade. E as incubadoras, elas são importantes, porque como a própria Adriana traz no trabalho dela sobre a saúde, o desenvolvimento sustentável, são lentes diferentes, mas que se enquadram dentro de um mesmo tema, que é realmente empreendedorismo social, temas empreendedorismo social e negócios sociais. Então, identificar isso se torna uma abrangência de lacunas que existem, que persistem ainda para a gente avançar. Né? O trabalho de vocês, eles trazem essa virtude de poder mencionar aspectos diferenciados sobre uma ótica que se aproxima. Então, Adriana, eu sugiro até você, como você vai trabalhar, eu não sei se na sua dissertação, você, no decorrer do seu curso, você vai trabalhar essa perspectiva da saúde, mas a gente sabe que, né, empreendedorismo social ele é um fenômeno. Então, existem algumas teorias que tentam fazer um link com relação ao empreendedorismo social, negócios sociais. Por exemplo, na minha dissertação, eu estou trabalhando vazios institucionais. Os vazios institucionais eles estão mais ligados à questão pública, porque até que ponto as organizações públicas têm deficiência em bens sociais ou pelos negócios sociais. Então, é um fator que merece nossas discussões. E desde já, eu parabenizo, eu não tive a oportunidade inicial de me apresentar, mas desde já eu parabenizo os trabalhos de vocês, as produções, são trabalhos interessantes, que trazem vieses que merecem ser destacados, que têm potenciais de publicação e que vão aí contribuir com a literatura, gerar pesquisas futuras, porque nós vimos que existem lacunas, vocês encontraram dentro dos trabalhos de vocês que podem ser exploradas, aprofundadas. A das incubadoras, por exemplo, você analisou uma determinada região, mas você pode fazer um comparativo com outros locais, ou outras incubadoras, ou por áreas, ou por setores, e trazer essa discussão para a literatura e também a contribuição social. E eu gostaria só de relembrá-los de não esquecer de avaliar a sessão e também participar do NET, que é um local onde são discutidos temáticas interessantes e que tem muito a contribuir, além de você criar laços com outras pessoas. Parabéns a todos e muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu gostaria também de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, né, compartilhando esse momento, por terem enviado o trabalho de vocês, né, para nosso tema. Adriana, eu compartilhei aqui o link do artigo, né, que trabalha... Eu vi. Isso. Obrigada. Enfim, eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Não esqueçam, como a Laís já colocou, de avaliar e acessar a sala de networking, né? Para aproveitar essa oportunidade, já que a gente está num evento que não é presencial, mas a gente pode também ter esse momento de encontro social. Então, gente, um abraço para vocês, bom dia, bom evento, sejam todos bem-vindos e a gente se encontra. Tá? Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, professora Verônica, a oportunidade de escutar os colegas também na apresentação. Foi ótimo. A Parabéns. Laís, obrigada. Sucesso, gente.